Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, na verdade, a história de tudo. É a saga da humanidade tentando responder uma pergunta bem básica: do que o universo é feito? Pois é, essa é a história da química. Parece uma pergunta gigantesca, né? Do que nós somos feitos? E o celular que está na mão de alguém agora? E as estrelas lá longe? A resposta, no fundo, é a mesma. E é a química que nos dá essa resposta. Ela é o fio que conecta absolutamente tudo, da poeira cósmica ao nosso DNA. Ok, então vamos lá. Para começar essa jornada, a gente precisa partir do básico, né? O que, afinal de contas, é química? Vamos dar uma olhada em como essa definição foi mudando, evoluindo com o tempo. Olha só que interessante, lá no comecinho, com pioneiros como Robert Boyle, a química era basicamente a arte de desmontar as coisas. A ideia era pegar um objeto, qualquer corpo misto, e descobrir quais eram seus ingredientes fundamentais, seus princípios materiais. A pergunta era bem direta: do que isso aqui é feito? Avançando uns bons séculos no tempo, a gente vê a definição ficando bem mais sofisticada. E aqui, com Linus Pauling, a coisa muda de patamar. Ele introduz 3 pilares que são fundamentais até hoje: estrutura, propriedades e, o mais importante, reações. A química deixa de ser só sobre o que é isso e passa a ser sobre como isso se transforma em outra coisa. É aqui que a mágica acontece. E aí a gente chega na definição moderna e, olha, é de uma simplicidade genial, mas ao mesmo tempo de um poder absurdo. O estudo da matéria e das mudanças que ela sofre. Ponto. 2 coisas: matéria e mudança. Isso abrange literalmente tudo, desde a chama de um palito de fósforo até o nascimento de uma estrela. É fantástico. É por causa dessa abrangência toda que a química ganhou esse apelido, a ciência central. Pensa nela como o tronco de uma árvore gigante. De um lado sai o galho da biologia, do outro da geologia, mais para cima a medicina, a engenharia de materiais, mas todos eles, na base, estão conectados a esse tronco principal, que é a química. Mas, beleza, como a gente saiu daquela ideia de desmontar coisas e chegou nessa ciência tão poderosa? Bom, o caminho não foi nada reto. Foi uma jornada e tanto, saindo de um mundo de misticismo para chegar na ciência que a gente conhece hoje. Essa jornada é antiga, hein? Desde que a humanidade aprendeu a controlar o fogo, a gente já estava fazendo química sem saber. Depois vieram os alquimistas, com aquela busca meio mística de transformar chumbo em ouro, de encontrar o elixir da vida. Mas o jogo virou mesmo, de verdade, lá pelo século XVIII, com um cara chamado Antoine Lavoisier. A obsessão dele por medir e pesar tudo com precisão, e logo depois, a teoria atômica do John Dalton, bom, isso mudou as regras do jogo para sempre. E a grande diferença entre uma e outra está aqui. A alquimia era toda cheia de segredos, de misticismo. O objetivo era quase mágico. Já a química é o oposto. Ela se baseia no método científico, ou seja, testar, observar, medir e principalmente compartilhar o que foi descoberto. O objetivo não é a imortalidade, é o entendimento, é entender para poder criar. E essa frase aqui é o coração da mudança, a lei da conservação da massa de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso foi revolucionário. Foi o que transformou a química de uma arte cheia de suposições em uma ciência de verdade. Uma ciência com números, com medidas, onde as coisas podiam ser previstas. Foi o nascimento da química moderna. Ok, então a gente já sabe que a matéria se transforma, mas não desaparece. Agora, do que essa matéria é feita? Vamos dar um zoom bem de perto e conhecer os tijolinhos básicos que constroem tudo no universo. E aqui está ele, o átomo. A melhor analogia é pensar nele como um bloco de Lego, um bloquinho universal. Sério, tudo, absolutamente tudo que a gente consegue ver e tocar é feito de um monte desses bloquinhos minúsculos, empilhados e conectados. Beleza, se o átomo é o bloco de Lego genérico, o que é um elemento? Simples, é um tipo específico de bloco de Lego. Sabe, tem o bloco vermelho de 2 pinos, o azul de 4. Na química é a mesma coisa. O que define o tipo de bloco é o número de prótons. Um átomo com 6 prótons é sempre carbono. Um com 8 é sempre oxigênio. São elementos diferentes. E isso nos leva para uma das maiores invenções da ciência, a tabela periódica. Muita gente olha para isso e se assusta, mas pense nela como um manual de instruções do nosso kit de Lego universal. Ela não só lista todos os tipos de blocos que existem, como organiza eles de um jeito tão
mas tão inteligente que a gente consegue prever como eles vão se encaixar e o que vão construir. É um verdadeiro mapa do tesouro da matéria. Então, já conhecemos os blocos. Mas ter uma caixa de Lego não é nada se a gente não souber como encaixar as peças, certo? A verdadeira ação, a mágica da química, acontece agora, na interação. Essa interação tem um nome: ligação química. Se os átomos são os blocos, as ligações são os pinos que fazem eles se encaixarem. É a força que gruda um átomo no outro para formar estruturas maiores, as moléculas. E são essas moléculas que formam, bom, tudo. E o que é uma reação química, então? Pensa numa receita de bolo. A gente começa com os ingredientes, certo? Farinha, ovos, açúcar. Na química, a gente chama isso de reagentes. O processo da reação quebra as estruturas desses ingredientes e reorganiza tudo. E no final, a gente tem o bolo, algo totalmente novo. Na química, isso é o produto. Simples assim. Desmonta de um lado, monta de outro. Até aqui foi bastante conceito, né? Átomos, ligações, reações. Mas e na prática? Onde a gente vê tudo isso? Agora vamos trazer a química para bem perto, para o nosso dia a dia, para ver como essa dança dos átomos constrói o mundo ao nosso redor. E vamos começar por dentro, com a bioquímica, que nada mais é do que a química da vida. A química que acontece agora mesmo, dentro de cada ser vivo. E o impacto disso é gigantesco. Pensa só, foi entendendo a química do nosso corpo e a química das bactérias que a gente conseguiu criar a penicilina, uma molécula que, sozinha, revolucionou a medicina e salvou literalmente milhões e milhões de vidas. Isso é bioquímica em ação. Saindo do corpo, a gente encontra a química orgânica. Basicamente, a química do elemento carbono. E por que o carbono ganha uma área só para ele? Porque ele é tipo o Lego Supremo. Ele consegue se conectar de inúmeras maneiras, formando cadeias e estruturas super complexas. E é essa habilidade do carbono que construiu o mundo moderno como a gente o conhece. O plástico da garrafa, a gasolina do carro, o tecido daquela roupa de academia, tudo isso é resultado da nossa capacidade de entender e manipular as moléculas de carbono. É a química orgânica moldando o nosso dia a dia. Só que essa capacidade incrível de transformar o mundo material tem um outro lado. É uma faca de dois gumes. Os mesmos processos que nos deram conforto e tecnologia também geraram consequências, como a poluição, quando não foram pensados de forma sustentável. E isso nos deixa com uma reflexão poderosa para fechar. A mesma ciência que, de certa forma, ajudou a criar alguns dos nossos maiores problemas ambientais é também a única ferramenta que a gente tem para resolvê-los. A química construiu o presente, e ela é a chave para construir um futuro sustentável. A pergunta que fica é: qual vai ser o próximo grande problema que a gente vai resolver com ela? O futuro, sem dúvida, passa por essa resposta.